Minha amiga, se você acha que a pílula afeta só a sua fertilidade, você vai ficar em choque com esse vídeo. Roda a vinheta. Hoje eu trouxe esse livro aqui para vocês. How the Pill Changed Everything, em tradução livre, Como a Pílula Muda Tudo. Esse livro ele se encaixa naquela série que eu faço aqui para o canal, livros que deveriam ser traduzidos para o português. Ele infelizmente ainda não tem tradução, mas como é um livro recente, de 2019, eu espero que isso mude rápido. Então, se você trabalha em alguma editora ou conhece alguém, fica aqui a dica. How the Pill Changed Everything, da doutora Sarah Hill. É um livro excelente. A autora é pesquisadora, mas apesar disso, a linguagem do livro é bastante acessível. Então dá para entender numa boa, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum de biologia ou de medicina. É um livro assim super fácil de ler, inclusive a linguagem até para a seriedade do tema bem humorada, gostei bastante. Ele vai falar sobre o quê? Bom, a autora vai falar, como o título já dá a entender, dos efeitos da pílula anticoncepcional no corpo, mas não apenas no sistema reprodutor, mas no corpo todo. E isso que é o mais interessante do livro. Ela vai mostrar, com base em estudos, que a pílula ela afeta o corpo da mulher todo, da cabeça aos pés. É um livro assim, ele é assustador, embora a intenção da autora não seja realmente assustar ninguém, nem fazer com que ninguém pare de tomar a pílula. Inclusive, isso é uma questão muito interessante do livro, ela vai comparar, ela vai organizar uma tabela com os mais variados tipos de pílula anticoncepcional que tem no mercado, e ela vai apresentar os componentes principais de cada uma delas, os efeitos colaterais mais comuns, para você poder decidir se você quer mudar de pílula, se você quer parar de tomar, qual você deve tomar, se você quiser começar. Isso é uma questão bastante interessante. Um outro ponto positivo é que ela vai explicar direitinho como é que funciona o sistema reprodutor da mulher. Mas essas duas questões não são as que eu mais gostei no livro. O que eu achei mais interessante é que, como eu disse, ela vai explicar como os hormônios da pílula afetam o corpo todo. E, inclusive, quais as possíveis implicações sociais. Eu vou dar apenas um exemplo. Ela vai falar que quando as mulheres tomam pílula, elas tendem a escolher tipos de homem diferentes de quando elas não estão tomando pílula nem nenhum outro método hormonal. Quando a mulher está tomando hormônios, ela tende a escolher homens mais femininos, menos masculinos. E acontece que muitas vezes, quando a mulher para de tomar essa pílula, ela não se sente mais atraída pelo parceiro que ela escolheu enquanto ela estava tomando a pílula. Então, a gente vai ver que, por exemplo, quando a mulher para de tomar a pílula, tem muitos casos de divórcio. E essa é uma questão bastante interessante e é importante também ressaltar aqui que também é uma outra implicação social. Ela vai mostrar como muitas vezes a pílula anticoncepcional ela dá depressão nas mulheres e ela inclusive aumenta o risco de suicídio. E isso é um problema social grave. Uma outra questão, e isso foi realmente o que mais me assustou no tema todo, foi que muitas vezes a gente ouve depois que você parar de tomar a pílula, o seu corpo vai voltar a funcionar do jeito que era antes. Pode levar um tempo, alguns meses e tal, mas depois ele volta ao normal. E a autora vai afirmar aqui que a gente não tem certeza se essa é realmente a verdade. Ela vai dizer, inclusive,
que como a pílula ela altera o funcionamento de várias regiões do cérebro, se você der a pílula, por exemplo, para um adolescente que está com o cérebro ainda em formação, a gente não sabe se esses hormônios eles vão causar alguma mudança permanente nesse cérebro adolescente, mesmo que depois essa adolescente pare de tomar essa pílula. E eu acho muito importante a gente divulgar esse tipo de informação, porque muitas vezes a pílula é receitada assim como se fosse balinha. Para qualquer problema, pílula. Tá com acne, pílula. Tá com TPM, pílula. Até quando você está procurando um método anticoncepcional, a primeira coisa que te dão é pílula. Nem falam de outros métodos possíveis. Então, a reflexão que esse livro traz é que a gente tem que levar essa questão toda dos métodos anticoncepcionais hormonais, principalmente a pílula, de uma forma muito mais séria, porque as consequências para a nossa saúde podem ser muito mais duradouras do que a gente realmente pensa e do que a gente é informada, principalmente em relação aos adolescentes. Então, se você tem filho adolescente, vale a pena ler isso aqui e vale a pena abrir os 2 olhos antes de deixar que a sua filha tome uma pílula, porque a gente não sabe quais serão as consequências para o cérebro a longo prazo. Então, é um livro realmente sensacional. Como eu disse, ele é de 2019, então ele tá com as pesquisas mais recentes, tá tudo assim, as melhores pesquisas e as mais recentes que foram feitas em relação a esse tema. E um outro ponto bastante positivo do livro é que a autora vai dizer que, ao contrário do que a gente pensa, a gente não tem hormônios. A gente não é um cérebro separado do resto do corpo. Os nossos hormônios, eles afetam quem a gente é. Eles afetam a nossa personalidade. Eles são parte da nossa identidade. E eu acho que isso é muito importante. É muito importante que a gente saiba disso e que isso seja dito, porque hoje em dia existe todo um discurso ao contrário, que o corpo não tem influência nenhuma em quem a gente é, os nossos hormônios não influenciam a nossa personalidade, o corpo é só como se fosse um pedaço de papel que você amassa, modifica, reescreve como você queira e não tem consequência nenhuma. Mentira. Claro, a gente não é apenas o nosso corpo, mas a gente é muito do nosso corpo. O nosso corpo, ele faz parte de quem nós somos. Sem o nosso corpo, nós não seríamos quem nós somos. E isso é muito importante frisar. E isso a autora faz muito bem. Então é um livro que eu recomendo muitíssimo. Eu não sei se ele tem em inglês para baixar, mas seria bastante interessante vocês procurarem. E eu peço aqui para quem trabalha em editora, assim, por favor, traduzam, mas assim, para ontem, porque é um livro recheado de informações que todas as mulheres e os parceiros dessas mulheres também deveriam saber. Excelente livro, nota 10. Se você já leu ou conhece algum similar que esteja publicado em português, comenta aqui abaixo, eu quero saber, certo? Não se esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito, certo? E vocês comentem também se vocês querem que eu continue com essa série de trazer livros que não estão ainda publicados em português, ou se vocês preferem que eu me atenha realmente ao que pode ser achado no mercado editorial brasileiro, tá? Eu quero saber. Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.